Intoxic diz: Olá, creepy amigo. Talvez vocês não saibam, mas a Disney é a principal responsável por tornar uma pequena vila em uma vila fantasma, que hoje é conhecida como Ghost Town. Deixe-me explicar. A Disney construiu o Treasury Island Resort da Ilha do Tesouro, que em 1999 teve o nome alterado para Discovery Island, Ilha da Descoberta, que está localizada na Baía de Baker, nas Bahamas. Discovery Island não era uma vila fantasma. Navios de cruzeiro da Disney realmente desembarcavam no resort e deixavam os turistas para relaxarem no luxo. Outro fato verdadeiro que você mesmo pode comprovar é que a Disney investiu 30 milhões nesse paraíso tropical. Sim, 30 milhões de dólares. Em seguida, eles simplesmente abandonaram o local. Eles culparam as águas rasas. Rasas demais para que seus navios operassem em segurança. E sobrou até para os trabalhadores. A Disney disse que, como eles eram das Bahamas, eles eram muito preguiçosos para trabalhar em um horário regular. É aqui que a natureza factual da história acaba. Não era por causa da areia, e obviamente não era porque os trabalhadores eram preguiçosos demais. Ambas eram desculpas convenientes. Não, eu sinceramente duvido que essas razões eram legítimas, porque eu simplesmente não acreditei na história oficial. Por causa do Palácio de Mowgli, perto da cidade litorânea de Emerald Isle, na Carolina do Norte, a Disney começou a construção do Palácio de Mowgli, na década de 1990. O conceito era um resort com uma temática de selva, com um enorme palácio, como você pode imaginar, no centro de tudo isso. Se você não estiver familiarizado com o personagem Mowgli, então você deve se lembrar melhor da história Mowgli, o Menino Lobo. Se você não viu antes em outro lugar, talvez você conheça como um personagem dos desenhos da Disney de décadas atrás. Mowgli é uma criança abandonada na selva, simultaneamente criado e também ameaçado por animais. O Palácio de Mowgli era um empreendimento polêmico desde o início. A Disney comprou 1 tonelada de terra de alto custo para o projeto. E na verdade, houve um escândalo envolvendo algumas das compras. O governo local declarou as casas das pessoas como domínio iminente e as vendeu para a Disney. Em determinado ponto, uma casa que tinha acabado de ser construída era simplesmente condenada com pouca ou nenhuma explicação. A terra agarrada pelo governo era supostamente para o projeto de uma rodovia nunca construída. Sabendo muito bem do que estava acontecendo, o povo passou a chamá-la de Rodovia do Mickey Mouse. Então, tinha o conceito da arte. Um grupo de camisetas da Disney foram feitas para a reunião com os moradores da cidade. Eles vendiam a ideia, como se fosse ser lucrativo para todos. Quando eles mostraram o conceito, aquele enorme palácio indiano cercado pela selva e composta por homens e mulheres vestindo tangas e roupas tribais, bem, basta dizer que eles não aceitaram a ideia. Estamos falando de um enorme palácio indiano. Selva e tangas não relativamente no centro de uma área de luxo, mas sim em uma área xenofóbica do sul dos Estados Unidos. Foi uma escolha questionável, a esse ponto da história. Um membro da multidão tentou invadir o palco, mas foi impedido pelos seguranças assim que ele tentou quebrar uma das placas da frente. A Disney pegou aquela comunidade e lhe quebrou os joelhos. As casas foram arrasadas. O terreno foi limpo. E não havia uma maldita coisa que qualquer um pudesse fazer sobre isso. TV e jornais locais eram contra o resort desde o início. Mas alguma ligação insana entre as explorações de mídia da Disney e os locais de interesse turístico entrou em jogo, e as opiniões mudaram repentinamente. De qualquer forma, Treasury Island, nas Bahamas, Disney investiu milhões no lugar e começou o trabalho. A mesma coisa aconteceu com o Palácio de Mowgli. A construção estava completa. Os visitantes realmente se hospedaram no resort. As comunidades em torno foram inundadas com o tráfego e os aborrecimentos habituais associados com o luxo de turistas perdidos e irados. Então, tudo parou. A Disney desligou aquele lugar.
e ninguém sabia sequer o que pensar. Mas eles estavam bastante felizes com isso. A perda da Disney foi bastante hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que não queriam que tudo aquilo acontecesse em primeiro lugar. Honestamente, eu não pensei nesse lugar, desde que soube que tinha fechado há décadas atrás. Eu vivo a 4 horas de Emerald Isle, então só ouvi rumores. Não presenciei nada disso. Então eu li este artigo de alguém que havia explorado Treasury Island e criado um blog inteiro direcionado exclusivamente para as coisas loucas que ele havia achado por lá. Coisas simplesmente deixadas para trás. Coisas quebradas, desfiguradas, provavelmente destruídas por funcionários descontentes que perderam seus empregos. Ainda mais estranho, no entanto, era que ninguém antes de mim havia pensado em blogar ou até mesmo postar uma foto sobre o lugar. Nenhuma TV local ou site de notícia tinha sequer uma palavra sobre o assunto. O que era de se esperar, uma vez que todos haviam se manifestado de maneira que a Disney queria. Eles não sairiam por aí falando sobre os próprios erros, não é mesmo? Recentemente, eu descobri que as empresas realmente podem pedir para o Google, por exemplo, para remover links dos resultados de busca. Basicamente, qualquer coisa. Olhando para trás, provavelmente, não era que ninguém nunca tinha falado sobre o resort, mas sim que suas palavras estavam apenas inacessíveis. Então, no final das contas, eu mal consegui encontrar o lugar. Tudo que eu tinha era um mapa velho pra caralho que eu recebi pelo correio nos anos 90. Era um item promocional, enviado às pessoas que tinham ido recentemente à Disneylândia. E eu, que já estive lá nos anos 80, quando tudo isso ainda era recente. Mas eu finalmente encontrei. Os moradores não ajudaram nem um pouco, como a maioria tinha se mudado para a praia nos últimos anos. Ou os antigos moradores que apenas zombavam de mim e faziam gestos rudes. Antes mesmo que eu pudesse dizer onde eu encontro o palácio do... Após um longo tempo, a viagem me levou longe. Plantas tropicais que se alastravam e cobriam a área repleta de espécies nativas de flores que, na verdade, sempre pertenciam àquele lugar. Fiquei admirado quando cheguei aos portões na frente do resort. Enormes portões monolíticos de madeira, que de ambos os lados pareciam ter sido cortados de uma gigantesca sequoia. O portão em si havia sido furado em vários lugares por pica-paus e comido na base por insetos escavadores. Pendurado no portão havia uma placa de metal, algum rabisco aleatório com letras negras feitas à mão, que dizia: abandonados pela Disney. Claramente, um pequeno protesto de algum funcionário. Os portões estavam abertos o suficiente para que eu pudesse entrar, mas não dirigir. Então, eu peguei minha câmera digital e o mapa, cujo outro lado mostrava apenas o projeto do resort. Segui a pé. O terreno interno do lugar era tão cheio quanto a porta de entrada. Palmeiras permaneciam tortas apontadas nas pilhas de seus próprios cocos. Bananeiras também estavam lá, em seus resíduos fedorentos. Havia uma espécie de conforto entre a ordem e o caos, graças às plantas cuidadosamente plantadas ali. Tudo o que restara de quaisquer estruturas exteriores foram quebradas. A madeira apodreceu e havia vários pedaços de um material queimado que eu não pude identificar. O que parecia ser um balcão de informações ou um bar ao ar livre. Agora, era apenas uma pilha de destroços desgastado pelos tempos. A coisa mais interessante no lugar era uma estátua de Baloo, o urso de Mowgli, o menino lobo, que ficava em uma espécie de pátio de frente com o edifício principal. Ele estava intacto em uma pose animada, dançando, olhando para o nada com um sorriso cheio de dentes e cocô de pássaros cobrindo todo o seu pelo, e raízes ao redor da plataforma onde ele estava. Me aproximei do edifício principal, o palácio, apenas para encontrar o exterior do prédio coberto por pichações, onde a pintura ainda não havia descascado. As portas da frente não estavam apenas abertas. Suas dobradiças foram quebradas e as portas haviam sido roubadas. Acima das portas de entrada, ou a abertura onde um dia houvera portas, mais uma vez havia escrito: abandonados pela Disney.
Eu gostaria de poder contar todas as coisas incríveis que vi dentro do palácio. Estátuas esquecidas, caixas registradoras abandonadas, uma sociedade secreta de mendigos. Mas não. O interior do prédio era tão gritante, tão vazio, que eu acho que na verdade alguém havia roubado a moldura das paredes. Tudo que era grande demais para ser roubado, balcões, mesas, árvores gigantes de plástico, tudo isso descansava em meio a essa câmara vazia que ecoava lentamente cada passo que eu dava como uma metralhadora. Eu verifiquei a planta do lugar e me dirigi aos locais que pareciam de alguma forma interessantes. A cozinha. Era como você pode imaginar. Uma área de preparação de alimentos industriais, com todos os aparelhos e espaço. Nenhuma despesa poupada. Cada superfície de vidro fora quebrada. Cada porta havia tido suas dobradiças roubadas. Cada superfície metálica havia sido chutada e amassada. O lugar inteiro cheirava muito a mijo velho. O enorme freezer nem mesmo esfriava um pouco sequer. Agora tinha filas e filas de espaço vazio nas prateleiras. Ganchos pendurados no teto, provavelmente para pendurar os pedaços de carne. E enquanto eu estava lá dentro, por um momento, percebi que eles estavam balançando. Cada gancho balançava em uma direção aleatória. Mas seus movimentos eram tão lentos e pequenos que era quase impossível de se ver. Achei que aquilo tinha sido causado por meus passos. Então, eu os fiz parar de balançar segurando-os com a mão, e em seguida soltei cuidadosamente. Mas em poucos segundos, eles começaram a balançar novamente. Os banheiros estavam em grande parte no mesmo estado que o resto do lugar. Assim como Treasury Island, alguém tinha metodicamente quebrado cada vaso sanitário de porcelana, repleto de fezes. Havia cerca de meia polegada de sujeira, fedendo água estagnada no chão. Então, eu não fiquei por lá por muito tempo. O que era mais estranho é que nos banheiros e as pias, e os bidês do banheiro das mulheres, sim, eu também fui lá. Tudo pingava, vazava, ou apenas escorria livremente. Me pareceu que deviam ter fechado a água por muito tempo. Havia muitos quartos no palácio, mas naturalmente não tive tempo de olhar todos eles. Os poucos que eu olhei estavam igualmente destruídos. Eu também não esperava encontrar nada lá. Pensei que tivesse alguma televisão ou um rádio em um dos quartos, porque eu tenho certeza que ouvi uma conversa tranquila saindo de um deles, apesar de ter sido como um sussurro. Provavelmente era minha própria respiração ecoando no silêncio, ou apenas outro caso do som da água fluindo, brincando com minha mente. A conversa era algo do tipo: "Eu não acredito!" Resposta curta e incompreensível. "Eu não sabia disso! Eu não sabia disso! Seu pai te disse!" Resposta incompreensível, ou apenas um murmúrio. Eu sei, isso soa ridículo. Estou apenas dizendo que eu passei por lá. Por isso, pensei ter ouvido algo correr naquela sala. Ou pior, alguns mendigos que provavelmente haviam se escondido lá e estariam prontos para me esfaquear ou algo do tipo. Chegando às portas da frente do palácio de novo, percebi que não havia encontrado nada de interessante e tinha perdido toda a viagem. Porém, enquanto olhava para fora das portas, notei algo interessante no pátio que eu não havia notado antes. Algo que provavelmente me daria pelo menos uma coisa para mostrar ao público e que tivesse valido todo aquele esforço, mesmo que fosse apenas uma fotografia. Havia uma estátua realista de uma cobra gigante, talvez 2,5 metros de comprimento, enrolada e tomando sol em um pedestal bem alto no centro do lugar. Era quase hora do sol começar a nascer, o que dava uma iluminação perfeita para uma fotografia. Aproximei-me da cobra e tirei uma foto. Então, eu fiquei na ponta dos pés e tirei outra. E me aproximei novamente para obter uma foto mais detalhada de seu rosto. Lentamente, a cobra levantou a cabeça, olhou diretamente nos meus olhos, virou-se e deslizou para fora do pedestal, passando sobre a grama e desaparecendo entre as árvores. Todos os 2,5 metros da estátua. Sua cabeça enorme desapareceu no meio da floresta antes mesmo de sua cauda deixar o local enquanto o sol aparecia. A Disney havia soltado todos os seus animais exóticos no terreno. Bem ali, no meu mapa, para onde ficava a Reptile House, Casa dos Répteis. Eu deveria ter imaginado, é claro.
Tinha lido sobre os tubarões de Trussell Island e eu deveria saber que eles haviam feito isso. Fiquei chocado. Apenas absolutamente estupefato. Minha boca deve ter ficado escancarada por um bom tempo antes que eu voltasse a si. Pisquei algumas vezes e me afastei de onde a cobra tinha saído. Voltei para o palácio. Apesar de ela não estar mais ali, eu ainda não queria correr nenhum risco e continuei meu caminho para dentro do prédio. Demorou algumas respirações profundas e tapas na minha própria cara, para cair em si depois dessa. Procurei um lugar para me sentar, já que minhas pernas estavam um pouco parecidas com uma geleia neste momento. É claro que não havia lugar para se sentar. A menos que eu quisesse repousar sobre cacos de vidro e um carpete mofado, ou arrastar-me em cima de uma mesa de confiabilidade questionável. Eu já havia visto algumas escadas perto do atrito do palácio e decidi me sentar lá até que eu me sentisse melhor. A escadaria, diferente da frente do palácio, não estava suja, exceto por um acúmulo surpreendente de poeira. Puxei uma placa de metal da parede, mais uma vez, pintada com uma frase: "Abandonados pela Disney", cujo eu já estava acostumado. Coloquei a placa nas escadas e me sentei sobre ela para me manter pelo menos um pouco limpo. A escada levava para baixo, abaixo do nível do solo. Usando meu flash da câmera como uma espécie de lanterna improvisada, eu podia ver que a escada terminava em uma porta de malha de metal com um cadeado. Havia uma placa na porta, e desta vez era uma placa de verdade. Dizia: "Somente mascotes. Obrigado." Isso me animou um pouco, por duas razões. Uma delas era que uma área de mascotes definitivamente teria algo interessante. E a segunda razão era que o cadeado ainda estava no local. Ninguém havia ido lá embaixo. Nem os vândalos, nem os sequestradores. Ninguém. Este era o único lugar que eu poderia realmente explorar. E talvez encontrar algo interessante para fotografar ou até mesmo roubar. Havia chegado no palácio concordando comigo mesmo que estava tudo bem, qualquer coisa, se eu quisesse roubar algo de lá, porque, afinal de contas, abandonado, certo? Não demorou muito para arrombar a fechadura. Bem, para ser sincero, isso não é verdade. Demorou muito para prender a placa de metal na parede que o cadeado estava preso. O tempo e a decadência tinham feito a maior parte do trabalho para mim. E eu era capaz de dobrar a placa de metal suficiente para puxar os parafusos para fora da parede. Algo que ninguém tinha aparentemente pensado em fazer, ou tivesse sido capaz de fazer no momento. A área dos mascotes foi uma mudança surpreendente e muito bem-vinda do resto do edifício que eu havia visto. Além disso, nada tinha sido roubado ou quebrado, mesmo que a idade e a exposição tivessem definitivamente envelhecido o local. As mesas tinham blocos de anotações, canetas, relógios. Até mesmo um relógio de parede completamente cheio de cartões antigos. Haviam cadeiras, espalhadas até uma pequena sala de descanso com uma velha televisão cheia de estática e um enorme balcão repleto de comidas e bebidas estragadas. Era como um daqueles filmes pós-apocalípticos, onde tudo é deixado do jeito que estava na hora da evacuação. Enquanto eu caminhava pelos corredores, que mais pareciam um labirinto, o local se tornava cada vez mais interessante. Conforme eu ia mais longe, via balcões e mesas derrubadas, papéis espalhados e quase se fundindo com o chão úmido. Um grande tapete lentamente apodrecia no chão. Tudo parecia mole. Tudo que era de madeira se desintegrava com um mingau, quando tocado, até mesmo com a menor quantidade de força. E itens de vestuário pendurados em ganchos em uma das salas simplesmente caíam em fios úmidos, se eu tentasse retirá-los. Uma coisa que me incomodou bastante foi que a luz estava se tornando cada vez mais escassa e pouco confiável, conforme eu ia mais e mais para as úmidas e sufocantes profundezas do local. Eventualmente, cheguei em uma porta listrada, preta e amarela, com as palavras
Personagem Prep 1. Estampadas nela. A porta não abriu de primeira. Percebi que aquele provavelmente era o lugar onde as fantasias eram mantidas. E eu definitivamente queria uma fotografia daquela bagunça fedorenta e bizarra. Por mais que tentasse, qualquer ângulo ou truque que eu tentava, a porta não queria ceder. Isto é, até eu desistir e começar a me afastar. Foi quando houve um ligeiro som de estalo e a porta se abriu lentamente. No interior, o quarto estava completamente escuro. Um breu total. Eu usei o flash da câmera para procurar por algum interruptor de luz na parede, mas não havia nada. Enquanto fazia minha pesquisa, fui jogado para fora de meu sentimento de emoção por um zumbido alto elétrico. Fileiras de luzes em cima de mim, de repente, começaram a se acender. Demorou um segundo para meus olhos se ajustarem, e parecia que a luz ia ficando cada vez mais brilhante até que todas as lâmpadas explodissem. Mas assim que eu pensei que iria chegar a esta fase crítica, as luzes diminuíram um pouco e se estabilizaram.